Oi, gente, como é que vocês estão? Se você caiu por acaso nesse vídeo, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e bora pro vídeo de hoje. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que me chamou muito a atenção e que eu vou compartilhar aqui com vocês mais ou menos o que ela falou. Ela disse o seguinte: Psi, você poderia explicar um pouco melhor sobre a escrita terapêutica? Eu vi que no seu plano você oferece um caderno para escrita e já ouvi muitas pessoas dizendo que se sentem melhor escrevendo. Mas eu sinto que às vezes eu não sei colocar o que eu sinto em palavras. Será que você poderia falar um pouco mais sobre isso? E eu achei essa pergunta tão interessante, tão importante, que eu resolvi transformar ela em conteúdo, um vídeo aqui para o meu canal. Porque a verdade, gente, é que muitas pessoas sentem coisas demais, coisas diferentes o tempo todo, mas não sabem de fato explicar ou até entender o que elas estão sentindo. Às vezes é uma mistura de emoções, então eu tô sentindo ansiedade, raiva, preocupação, medo, angústia. Tudo fica muito confuso quando fica exclusivamente na nossa cabeça. E quando as coisas ficam só na nossa mente, só na nossa cabeça, elas parecem muito maiores e muito mais difíceis de entender do que de fato elas são. E é nesse momento e é a partir dessa situação que entra essa ferramenta que a psicologia usa muito, a escrita terapêutica. A escrita terapêutica é uma forma de expressão emocional através da escrita. E, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela não tem uma forma específica e correta de ser feita. Ela não precisa ter uma estrutura perfeita, ela não precisa seguir normas gramaticais impecável, ela não precisa ter uma estrutura, um texto bonito. Na verdade, a ideia é justamente o contrário. A escrita terapêutica, gente, ela é para ser 100% livre, para você de fato escrever o que você está sentindo, o que você está pensando, o que está passando pela sua cabeça naquele momento. Não é sobre você escrever bem, escrever bonito. É sobre você escrever o que você está sentindo de uma forma verdadeira. Quando a gente coloca os nossos pensamentos no papel, algo muito interessante acontece. Aquilo que estava girando na nossa mente, que estava exclusivamente na nossa cabeça, começa a tomar forma. A gente começa a olhar para aquilo de uma forma diferente, como um telespectador, do lado de fora, com mais clareza. Muitas vezes, quando nós estamos pensando em várias coisas diferentes, em vários cenários que podem acontecer, em várias situações que já aconteceram, tudo fica muito embaralhado, muito confuso. Mas quando a gente escreve, a gente começa a expor aquilo que antes estava de uma forma inconsciente, isso começa a tomar forma. A gente começa a transcrever ideias, a reconhecer um pouco melhor as emoções, a perceber coisas que antes não estavam tão claras assim. A escrita pode ajudar em muitos aspectos diferentes. Ela pode nos ajudar a reduzir a ansiedade, a diminuir o estresse, organizar melhor pensamentos, reconhecer mais as nossas emoções, os nossos pensamentos e até aumentar o nosso nível de autoconhecimento. Porque assim, gente, quando isso começa a se tornar frequente, você começa a escrever de uma maneira mais regular, você começa a perceber certos padrões. Começa a perceber e a entender melhor o que te afeta, o que te incomoda, o que te faz bem. Tem uma coisa que eu preciso aqui bater muito bem na tecla para deixar muito claro para vocês, que é um mito, né, do senso comum, que é o quê? Eu preciso saber o que eu estou sentindo para começar a escrever sobre algo. Eu não posso simplesmente começar sem saber e sem entender as minhas emoções. E isso não é uma verdade. Sabe por quê? Porque é justamente o contrário disso. Você precisa começar a escrever para daí sim você entender e reconhecer o que você está sentindo. Você pensa igual a pessoa que me mandou essa mensagem de que, ai, Cláudia, eu não sei escrever, eu não consigo colocar em palavras o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É justamente o start que você precisa
para começar a fazer isso de uma forma mais consciente, de uma forma melhor. A escrita pode ser justamente o que você precisa para começar a se entender e a se conhecer de uma forma mais funcional. Gente, como eu falei, não precisa ser algo complicado, algo extremamente bonito e organizado. Você simplesmente tenta despejar os seus pensamentos na escrita. Então você pode começar como, nossa, hoje eu estou me sentindo de determinada forma. Ou você pode falar sobre coisas que te incomodaram, sobre coisas que alguém fez e você não gostou muito, mesmo que você não entenda por que aquilo te afetou, por que aquilo te incomodou. O simples fato de você conseguir escrever que aquilo te gerou algum tipo de desconforto já é o primeiro passo. O objetivo aqui é que você deixe os seus pensamentos fluírem de uma maneira o mais natural possível. Como eu falei ali na mensagem que a pessoa me mandou, dentro do processo terapêutico, eu utilizo um caderno que eu fiz para os meus pacientes com algumas ferramentas específicas, com algumas técnicas que nós utilizamos dentro da terapia. Mas isso não precisa ser uma ferramenta exclusiva da terapia. Mesmo fora dela, ela já tem um potencial muito grande de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidade, de reconhecer emoções. Uma das maiores questões hoje da sociedade é o imediatismo. É a sensação de que a gente precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Nós estamos completamente acelerados e dificilmente a gente para se analisar, para se perceber, para entender o que está acontecendo dentro de nós. A escrita pode ser esse momento de pausa que você tanto precisa. Ela pode ser um momento para que você consiga desacelerar dentro de uma rotina e de uma vida que está tão turbulenta, tão cheia de tarefas. Terapêutica justamente porque ela pode ser um comportamento de autocuidado, de autorreflexão, e ela minimiza muitos sintomas ansiosos, sintomas de estresse, desconfortos emocionais. Então, ela cria esse espaço para você se conectar com você mesmo. O que antes parecia um grande nó, um grande embaralhado de emoções, começa a se organizar e você começa a ter mais consciência. Então, se você nunca tentou experimentar, escrever sobre o que você sente, talvez valha a pena se arriscar e dar esse primeiro passo. Então, já vou deixar aqui um plano de ação prático para você. Pega um caderno, pega o próprio bloco de notas no celular, não importa. Começa a escrever, sem julgamentos, sem preocupações, sem querer fazer de uma forma perfeita. Eu vou trazer aqui duas opções que podem te ajudar a começar a colocar a escrita terapêutica em prática. A primeira delas é utilizar um formato de carta. Como muitas vezes a gente tem dificuldade de escrever o que a gente está sentindo, a gente pode utilizar desse formato para facilitar. Então, fluir de uma maneira melhor. Você pode escrever cartas para você mesmo, seja seu eu do futuro ou seu eu do passado, dependendo do que faz sentido naquele momento, ou até mesmo para alguma pessoa, escrever uma carta para alguma pessoa que te magoou, que fez alguma coisa que te deixou desconfortável. Nesse segundo caso, a gente não vai enviar a carta, obviamente. O intuito é que você consiga simplesmente colocar em palavras o que você está pensando e sentindo. E aí você pode, descartar, jogar fora, rasgar ou deixar guardada, da maneira que você achar melhor. O segundo ponto é você fazer listas. Esse é um formato que funciona muito bem para quem tem dificuldade, justamente porque você vai por tópicos. Nesse formato, você pode utilizar, por exemplo, seguir uma lista de emoções que você acha que sentiu para entender o que desencadeou. Você pode colocar uma lista de situações. Então, a partir dessas situações que aconteceu no seu dia, você estruturar melhor o que você está sentindo, você entender o que aquela situação desencadeou. Dessa forma, vai se tornar melhor você entender o que aquilo pode ter te causado até para situações futuras. É escrevendo que você vai conseguir ter mais espaço de autoconhecimento e entender melhor as suas emoções, para que você consiga ter uma vida mais significativa, mais consciência e, de fato, colocar em prática essa tão falada regulação emocional.
Se esse tema fez sentido para você, já compartilha comigo aqui embaixo nos comentários. Já sabe, se você gosta de conteúdos relacionados à psicologia, regulação emocional na prática, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo!